Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11h02 no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio do Brasil 100% voltada para o agronegócio, e agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o Caio Antônio Carbonari. Ele possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado também em agronomia, na área de proteção de plantas e livre docência pela Unesp. Desenvolveu pós-doutorado na Unesp e nos Estados Unidos, é professor titular do Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas, a FCA Unesp Botucatu, foi diretor-presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais e atualmente é vice-diretor da FCA Unesp e membro do Conselho Científico Agro Sustentável. Seja bem-vindo, Dr. Caio, bom dia. Muito bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agro Hoje, do Jornal Brasil Rural. Um grande prazer estar aqui com vocês essa manhã. E é uma satisfação recebê-lo, para esta manhã, podermos falar um pouquinho sobre o controle sustentável de pragas, que inclusive foi o tema de uma palestra, realizada pelo senhor no Diálogo Sustentável, uma reflexão com jornalistas sobre o presente e o futuro do agro brasileiro, um evento que foi realizado em Brasília no dia 28 de novembro, pela Abramilho, pela ProSoja Mato Grosso e pela ProSoja Brasil, onde o Vanderlei Munhoz, o CEO aqui da Rádio Agro Hoje, esteve presente, acompanhou a sua palestra, e trouxe a sugestão aqui para que a gente pudesse trazer esse debate para o rádio, para levar aos nossos ouvintes essas informações. Então, dentro desse painel, do Brasil e das práticas agrícolas sustentáveis, esse comparativo entre a produção do Brasil e de outros países produtores, o senhor tratou sobre esse controle sustentável de pragas. Conta pra gente um pouquinho, doutor Caio, como que foi essa palestra? Exatamente. Primeiro, o painel foi uma excelente oportunidade para debater e as agrícolas sustentáveis. De fato, o Brasil tem se mostrado cada dia mais uma grande potência agroambiental. Se destaca exatamente pelas práticas sustentáveis, está muito mais avançado do que a maioria dos outros países importantes do ponto de vista agrícola no mundo. E a minha palestra, particularmente, eu tentei fazer uma abordagem sobre o manejo fitossanitário sustentável, que obviamente é sempre um tema bastante polêmico, porque envolve químicos, pesticidas, e aí fazer uma abordagem trazendo estatísticas e dados científicos sobre o uso desses produtos associados ao manejo integrado de pragas, de plantas daninhas e doenças dentro do ambiente agrícola. Mas foi uma oportunidade de realmente esclarecer sobre esse assunto e normalmente nós temos muita desinformação, muita informação equivocada sobre o tema. E é algo importante quando o senhor fala, de esclarecer, porque muitas vezes, o agronegócio brasileiro ele acaba sendo atacado injustamente, os produtores rurais colocados num lugar de usar desenfreadamente, os pesticidas e os produtos ali para o combate de pragas, como se fosse literalmente envenenando o alimento, E nós sabemos que não é desta maneira que acontece. Por quê? Primeiro, que tem um custo, esses produtos. O produtor rural ele não está jogando ali desenfreadamente, porque ele estaria jogando dinheiro fora. Mas isto é tudo utilizado de uma maneira muito elaborada, pesquisada, estudada, em quantidade, em necessidade, para poder fazer uma produção sustentável, e uma produção que venha poder ali também, não ter ser afetada por aquilo que pode, como um dano, como praga, destruir toda uma plantação, doutor Caio? Exatamente, Mariana. Na verdade, você coloca muito bem, o agro às vezes tem sido atacado e tem até, podemos dizer, perdido a batalha da comunicação. Eu digo sempre que o agro tem feito a lição de casa, tem trilhado um caminho muito fundamentado em ciência, tecnologia e inovação, que nos levou a um cenário de bastante sucesso atual, em termos de produtividade, em termos de sustentabilidade, mas, de fato, a sociedade, principalmente o público mais urbano, ele não reconhece, porque realmente existem esses ataques, existe muita desinformação relacionada ao agro.
Só, né, até antes de entrarmos na questão mais específica dos pesticidas, uma agricultura que tem conseguido crescer em níveis de produtividade. O brasileiro tem conseguido, né, 7% ao ano na produção de grãos. Isso, por si só, é um atestado de sustentabilidade extremamente relevante. Isso, por si só, afeta, né, os 3 pilares da sustentabilidade: econômico, social, ambiental, é extremamente relevante. E quando nós avançamos, né, para as práticas agrícolas, não só a gente tem conseguido aumentar a produtividade, como nós temos conseguido fazer uma agricultura de baixo impacto comparado a muitos dos nossos principais concorrentes, com plantio direto, né, nas culturas anuais, mas não só nas culturas anuais. Quando nós vamos para a cana-de-açúcar, nós temos uma cana-de-açúcar, uma queimada, cobertura morta, enfim, com uso, né, de controle biológico crescendo a cada dia no Brasil, com uma tecnologia que o Brasil adotou, né, e que é extremamente importante também no contexto da produtividade, da sustentabilidade, que é a biotecnologia, e no contexto do manejo fitossanitário. E quando nós temos um pouquinho mais de detalhe dentro de todo esse cenário, o manejo fitossanitário e o controle químico, o uso de pesticidas, nós também começamos a verificar, né, com base em estatísticas cientificamente fundamentadas, com dados que eu mostrei lá na minha palestra, né, da própria FAO, da base de dados da FAO, comparando mais de 180 países, nós começamos a observar que o Brasil também faz um uso bastante racional desses produtos, na verdade, quando nós normalizamos o quanto é usado pela quantidade diária agrícola que nós temos no Brasil, ou ainda o quanto desses produtos é usado pela quantidade de produtos agrícolas que é produzido no Brasil. Quando nós fazemos essa normalização, por exemplo, Mariana, nós estamos lá numa situação bastante confortável, uma média de consumo, ou como uma média de consumo para produzir uma tonelada de produto agrícola, bem abaixo da média mundial e bem abaixo de outros países com importância agrícola no mundo. E aí, né, na verdade, desmascarando aí que se criou que o Brasil usa demasiadamente esses produtos, usa equivocadamente, usa produtos que não são seguros, né? A gente tem uma série de indicadores que mostram exatamente o sentido contrário, né? Um caminho contrário. Esse é um ponto muito importante que o senhor toca, porque muitas vezes são feitos comparativos, né, do Brasil com outros países, colocando um número, né, como se fosse assim, 10 igual a 10 para todo mundo. E é importante a gente pensar que o Brasil ele possui uma produção, né, num clima tropical, que nós conseguimos fazer 2 safras, 3 safras quando a gente pensa em irrigação, né? Nós temos então uma grande produtividade em comparação a outros países que muitas vezes têm apenas um ciclo, né? Que tem um cenário, por exemplo, de frio, de neve, que automaticamente acaba combatendo alguns invasores ali, né? Geada. E aí não dá para ser 10 igual a 10, porque nós produzimos muito mais, em muito mais vezes, em muito mais ciclos. Então, às vezes em quantidade pode aparentar ser mais, mas quando se verticaliza no quantidade de produção, na quantidade de safras e na realidade do território de um clima tropical, nós ficamos muito abaixo dessa média, né, doutor Caio? Perfeitamente, Mariana. É muito bem lembrado, né, e colocado por você. De fato, o Brasil desenvolveu um modelo de agricultura tropical, que é exemplo do mundo. E quando nós falamos de manejo fitossanitário, o ambiente tropical é muito mais desafiador, exatamente porque nós fazemos 2 até 3 safras na mesma área ao longo do ano e temos um inverno rigoroso, acaba quebrando o ciclo, né, desses nossos problemas fitossanitários, sejam eles plantas daninhas, doenças, né, ou insetos pragas. Apesar disso, o que é muito interessante, né, porque muita gente criou a ideia, então o Brasil usa muito porque nós produzimos em ambiente tropical e realmente é mais desafiador. Não é isso. Na verdade, o Brasil usa menos do que a média mundial, apesar de produzir um ambiente tropical muito desafiador. Então, realmente, a gente tem feito um uso bastante racional desses produtos. E um ponto muito importante
que não dá para comparar todo mundo na mesma unidade. Muitas vezes se tem esse, o Brasil usa muito desses produtos defensivos agrícolas olhando o mercado global, olhando o volume total comercializado em diferentes países. Obviamente que o Brasil, sendo uma potência agrícola que é, ele faz um uso total, né, do volume total usado anualmente, relativamente alto. Eu tenho até usado esse comparativo, essa analogia. Né? Eu moro aqui, no cidade do interior de São Paulo, com 150 mil habitantes. Não faz nenhum sentido eu comparar o número absoluto de acidentes de trânsito em Botucatu com São Paulo, 12 milhões de habitantes. Obviamente que São Paulo capital vai ser muito maior. Nós temos que normalizar esses dados. Na hora que eu transformo para cada hectare que nós produzimos no Brasil, ou para cada tonelada de produtos agrícolas, o que também faz muito sentido, é legítimo, porque, né, de fato, eu estou produzindo uma tonelada, e na maioria das vezes nem estou falando de alimentos, né, porque o colega anterior até havia comentado que o Brasil se tornou uma potência da produção de energia a partir de biomassa, a partir da agroindústria, mas o fato é que, quando nós fazemos essa conversão, o Brasil ele vai para uma situação mudando e assim, usando dados da própria FAO, tanto do uso de pesquisas, quanto da produção agrícola, da área agrícola de 188 países. O Brasil vem para uma situação muito confortável, apesar de ser tropical, é um país que usa relativamente pouco pesticida por unidade de área ou por unidade de produtos agrícolas produzidos. Apesar de ser tropical, apesar dos desafios. E aí que fica a importância, né, desse diálogo sustentável que foi realizado, né, pela Abramilho, pela ProSoja Mato Grosso, pela ProSoja Brasil, de trazer esses atores, né, diversos que compõem aí o agronegócio brasileiro, como as universidades, né, pesquisadores, cientistas, as entidades do agro, os jornalistas enquanto mídia, para poder trazer qual é a verdade do agronegócio brasileiro. Como o senhor bem colocou, o produtor rural ele tem feito a tarefa de casa dentro da porteira, mas muitas vezes a comunicação acaba sendo falha de bem comunicar aquilo que é feito e aí fica refém muitas vezes de inverdades, de fake news ditas acerca do agro e da produção sustentável. Então esse encontro ele acaba sendo um start para uma modificação nessa preocupação de que o agro precisa ser bem comunicado, doutor Caio? Sem dúvida. E a iniciativa, né, do evento promovido, o Diálogo Sustentável, a iniciativa, na verdade, das entidades, né, como a Abramilho, a ProSoja Mato Grosso, promoveu com esse evento, trazendo pesquisadores, né, como era no meu caso ali, esses outros colegas, e principalmente reunindo um grupo de jornalistas, né, da qualidade dos jornalistas que estavam ali. É uma iniciativa extremamente importante, porque eu acho que a gente pode avançar exatamente nessa deficiência de comunicação, conectar, né, o trabalho que o agro tem feito, representado pelas suas entidades ali, com a academia, né, com os institutos de pesquisa, com as universidades, e próximo do setor de comunicação, eu acho que a gente tem a oportunidade de corrigir muito desses ruídos e das informações que não são verdades, né? Ou muitas vezes tomam uma partezinha pelo todo, na verdade, tem sido um exemplo, né? Deveria ser realmente exaltado aí o trabalho de sustentabilidade e qualidade da agricultura brasileira. E indicadores para isso não faltam, né, Mariana? Se a gente pegar os indicadores da nossa agricultura, é uma agricultura de baixa emissão de carbono, ele está nessa agenda, né, de baixa emissão de carbono, muito antes do resto do mundo, muito antes disso entrar na pauta. É uma agricultura que tem, não biológico crescendo, como eu disse, mas que já tinha o controle biológico como modelo há muito tempo, né, muito antes dessa onda, realmente importante que vem acontecendo no mundo todo. Troca de cana-de-açúcar, né, a principal praga da cana-de-açúcar, estou aqui em São Paulo, uma região produtora de cana. O controle biológico de droga de cana é a regra 30 anos, é a exceção química. Então, de fato, nós temos N indicadores de práticas sustentáveis, de modelo realmente de uma agricultura sustentável. Nossos produtos são exportados para mais de 200 países. Isso, por si só, é uma questão de qualidade, né? Isso mostra que o que nós estamos produzindo
tem uma aceitação muito boa. Se tivesse contaminado com agrotóxicos, se a gente tivesse fazendo uso equivocado disso, não teria essa aceitação. Indicadores não faltam, né? Dados com relação à agricultura, um trabalho brilhante que tem sido feito pela agricultura nos 40 anos do Brasil, não falta, né? Falta realmente conectar essas informações, conectar os setores, né, que possam levar essa informação adequada, correta, né, para a sociedade brasileira, e isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente espera que esses ataques venham, e é natural que eles venham de fora ou de concorrentes que vêm, né, no Brasil com potencial e ameaça em potencial, mas é muito triste muitas vezes que esses ataques ou ataques de desinformação dentro, né, nascendo aqui dentro do nosso país, que nós devemos realmente combater bastante atenção e sempre fundamentado, né, em ciência e informações corretas e adequadas. Excelente, doutor Caio. Mais alguma informação que o senhor considera importante trazer aos nossos ouvintes aqui sobre esse encontro? Eu acho que reforçar, né, a importância de ter uma agenda nesse sentido, manter, né, essa conexão das entidades do agro, do produtor, né, das entidades científicas e do setor de comunicação. Eu acho que o Brasil ganha muito com isso, é extremamente importante. O evento foi, né, na minha visão, um sucesso e foi realmente muito gostoso estar lá, né, e acompanhar o nível de discussão, os indicadores, né, tão positivos que nós temos ali, né, mas desejar, né, que trabalhos como o feito por vocês no Rádio Agro, no Jornal Brasil Rural, possa perseverar e ganhar, né, escala aí no Brasil, para que a nossa sociedade seja informada corretamente e tenha o orgulho que deve ter do agronegócio aqui. Excelente, muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite, participar conosco nessa entrevista nesta manhã, tirar um tempinho aí na sua agenda, né, para trazer essas informações desse debate tão importante que é falar sobre o agro brasileiro, o agro sustentável. Então fica aqui a nossa gratidão, doutor Caio. Prazer imenso estar aqui com vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Nós encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o vice-diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas na Unesp Botucatu, Dr. Caio Antônio Carbonari. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.